Senhoras e senhores, tudo bem? Saúde a todos com a paz de Cristo. Muito obrigado, viu? Você curtindo, compartilhando, se inscrevendo também nesse canal. Olha, a decisão do Gilmar Mendes deu um alvoroço lá no Senado, hein? Eles têm que reagir, né? Gilmar Mendes hoje de manhã deu uma decisão monocrática, ele mesmo deu uma decisão que agora é impossível você impeachment ministro. Já sabendo que o ano que vem nós teremos a maioria no Senado, e que a gente vai conseguir impeachment os ministros, e Gilmar Mendes disse, olha, eu vou tirar a prerrogativa que está na Constituição Federal, que é a competência do Senado Federal, eu vou tirar a prerrogativa deles. E agora quem vai decidir isso vai ser a PGR. A PGR é indicado de Lula. E aí? Foi reconduzido agora para mais 2 anos. Muito sério o que eu vou dizer. Porque essa PGR aí que vocês estão vendo, que foi reconduzido, vai ficar o ano de 26 todinho e o ano de 27 ainda. É bom que a gente saiba que Bolsonaro ganhando as eleições ou alguém de direita, esse alguém de direita vai ficar na mão ainda, entre aspas, do PGR do Lula. Porque quando entra um novo governo, o PGR não é demitido, não. Porque ele foi reconduzido pelo Senado. Essa PGR que está aí vai sair no final de 27. Se o Bolsonaro ganhar as eleições no ano que vem, o Bolsonaro vai ter que continuar com Paulo Gonet. Você sabia disso? Ou não? 2 anos. Ele foi reconduzido agora recente. Gilmar Mendes disse, é a PGR que decide agora sobre impeachment de ministro. Não é mais o Supremo. Quem dá o parecer, o passo inicial, quem aceita é a PGR. Se não, antes era o presidente. O Davi Alcolumbre até disse, né, que poderia ter 81 assinaturas que ele não ia pautar o impeachment de Moraes. Você lembra? Agora isso acabou. Agora quem pauta, meu amigo? Quem pauta não. Quem decide é a PGR. A PGR, ela vai aceitar, aí depois da PGR é o Senado. Vamos ver o que Davi Alcolumbre está falando? Da presidência do Senado para as manifestações que recebi durante toda a manhã de hoje de senadores e senadoras que, de fato, indignados e perplexos com mais uma decisão de um magistrado do Supremo Tribunal Federal tentando usurpar as prerrogativas do Poder Legislativo. Certo. Manifesto às senadoras e os senadores que esta presidência recebe com muita preocupação o conteúdo da decisão monocrática da lavra do ministro Gilmar Mendes. Monocrática que ainda existe, né? Nos autos da ADPF 1259. Se é verdade que esta casa e a sua presidência nutrem profundo respeito institucional ao Supremo Tribunal Federal, também é que, nesta relação, haja reciprocidade efetiva. E que seja igualmente genuíno, inequívoco e permanente o respeito do judiciário ao poder legislativo brasileiro. As suas prerrogativas constitucionais e a legitimidade das nossas decisões. A decisão judicial vai de encontro ao que está claramente previsto na Lei número 1079 de 1950, que assegura a qualquer cidadão o direito de propor um processo por crime de responsabilidade. Essa foi uma escolha do legislador. E, independentemente de concordarmos ou não com ela, precisa ser respeitada. Eventuais abusos no uso desse direito não podem levar à anulação desse comando legal. Muito menos, repito, muito menos por meio de uma decisão judicial. Somente uma alteração legislativa seria capaz de rever os conceitos puramente legais, sob pena de grave ofensa constitucional à separação dos poderes. Nesse sentido, registro que tramita na Casa um projeto de lei que prevê
um novo marco legal de crimes de responsabilidade no Brasil, de autoria do senador Rodrigo Pacheco, em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Sei. Por outro lado, a situação estabelecida indica a necessidade de se alterar o regime das chamadas decisões monocráticas, em especial aquelas que suspendem a vigência de uma lei cautelarmente. Não é, no mínimo, razoável que uma lei votada em duas casas legislativas e sancionadas pelo presidente da República seja revista pela decisão de um único ministro do Supremo Tribunal Federal. Para tanto, deve ser exigível a decisão colegiada da Corte, instância única e última para se declarar a constitucionalidade ou não de uma lei vigente. Também, neste sentido, tramita no Congresso Nacional a PEC 8, já votada e aprovada no Senado Federal, aguardando deliberação da Câmara dos Deputados. Portanto, o Parlamento está atento e tomando as providências para que o aprimoramento legislativo aconteça, sabedor de que o exercício do seu direito de decidir ou de não decidir está amparado na vontade do povo que elege os seus membros, exatamente como deve ser numa democracia. Igualmente relevante é reconhecer que as prerrogativas do poder legislativo são conquistas históricas e fundamentais para a sociedade, e que eventual frustração desses direitos sempre merecerá pronta afirmação aqui no Senado Federal. Instância legítima de defesa dessas garantias, se preciso for, inclusive com a sua positivação na nossa Constituição Federal através do seu emendamento. Desde já, reconheço e agradeço o apoio institucional de cada senador e de cada senadora. E na condição de presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, não hesitarei em defender todas as prerrogativas estabelecidas na nossa Constituição brasileira. Muito obrigado. Falou e não falou nada, né? Falou e não falou nada. Agora os senadores estão reunidos. Vamos ver o que os senadores estão falando aqui. Bora. Estão reunidos, o pau tá quebrando. Bora. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui que tem... Eles estavam reunidos aqui. Uma coletiva de imprensa. Tá aqui. Coletiva de imprensa dos senadores. Vai pautar o impeachment ou não vai? Então, que define que todo cidadão brasileiro tem direitos e garantias. Aliás, estão lá todos eles elencados. Tem outro cidadão que diz que a democracia correu risco, mas hoje o STF deve voltar a operar com autocontenção. Gente, é hilário se não fosse trágico a forma como a nossa democracia foi golpeada, foi atingida, foi fragilizada, foi sufocada em nome da democracia. É paradoxal, né? Barroso disse que a STF enfrentou adversário da democracia durante o governo de Bolsonaro. Ele definiu que existe adversário da democracia. Olha que conceito amplo. O Estadão fala manual de autocontenção do Supremo Tribunal Federal, agora, recentemente, dizendo como ele deve se conter, ou seja, não está contido. E parece até aquela expressão da matemática, né? Alexandre de Moraes ataca de novo, agora em 24. A lição do ministro Fachin, dizendo que o direito é o direito, é do direito, o que é da política, falando para ouvir dos moucos, certamente. O ministro que não tem senso de humor sobre o fato do ministro não aceitar sátiras, no caso de Alexandre de Moraes. O 6º aniversário do inquérito sem fim. Elas vão fazer 7 anos, gente. 7 anos de um inquérito que não termina nunca. E que determinou que um ministro do Supremo Tribunal Federal tem poder de xerife sobre a República Brasileira. 7 anos. Um caso escandaloso de censura. Aqui, ó. O Supremo precisa voltar à normalidade, porque já venceu o inimigo do Estado. Na opinião deles. Sobre Fachin, Folha, né? O Supremo deve buscar autocontenção. Quer dizer que não tinha, né?
STF precisa de código de ética, autocontenção e colegialidade, aponta a iniciativa da Fundação FHC. O STF não é bedel de rede social. O Supremo cria o crime da desinformação. Um desfecho amargo. Depois de superar o golpismo, o Brasil precisa enfrentar a falta de limites do Supremo Tribunal Federal. Ou a sociedade brasileira entende o que está acontecendo, ou a democracia brasileira, que já está fragilizada, que claramente não aceita que um importante espectro da sociedade brasileira se manifeste, que aprisionou e amordaçou o principal líder da direita brasileira por mais de 100 dias, em função de cautelares que lhe foram impostas, no inquérito que ele sequer foi denunciado, e após a denúncia, essas cautelares não foram levantadas. Alguém que sofreu um processo em que, pela primeira vez, um ex-presidente é julgado diretamente no STF. E não só no STF, mas numa turma do STF, que, aliás, aqui um dos motivos de impeachment é justamente esse. A questão da falta de imparcialidade, de se julgar o inimigo. Onde se atacou o princípio do juiz natural e todo mundo normalizou, como se fosse uma coisa banal, natural. Nós não podemos aceitar esse tipo de situação, sob pena de, em breve, não termos no país uma democracia liberal. Nós vamos ter uma autocracia, ou uma democracia de juízes, ou uma situação imposta de cima para baixo, onde toda a sociedade tem que balançar a cabeça como numa reunião de derviches, no mesmo ritmo, na mesma direção, sem o direito de ter uma opinião diferente. E eu acho que o mais grave aqui é que um juiz da Suprema Corte afirma no seu despacho, legislando, usurpando mais uma das atribuições do Legislativo, esse Legislativo está tão desmoralizado. Porque hoje nós ouvimos e achamos normal o presidente da República dizer que se não fosse o STF ele não governava, porque não tem respaldo do povo brasileiro representado aqui pelos senhores deputados e pelos senhores e senhoras senadores, que representam o povo brasileiro. O mais grave disso tudo é que um cidadão, um de vocês, um brasileiro que está me assistindo agora, pode, de acordo com a legislação, impetrar uma ação junto à Câmara dos Deputados, junto ao Senado da República e à mesa diretora de cada uma dessas entidades, por juízo de admissibilidade. Poderá mandar essa representação, desde que bem instrumentalizada, para a comissão de ética de cada um dos poderes. Isso poderá, inclusive, implicar em cassação de mandato. Um parlamentar que é eleito com o voto da população brasileira, que tem a representação e a legitimidade da nossa democracia, a Casa do Povo. Este ou estes podem sofrer o escrutínio, podem sofrer a fiscalização e sofrem dos senhores da imprensa e da sociedade brasileira através das redes sociais e pessoalmente. Mas eles, os senhores do Olimpo, não. Eles que não praticam autocontenção, que de uma forma absolutamente desabrida propõem um corporativismo e uma blindagem, como se este poder estivesse acima da lei. E me lembro que recentemente, quando se votou uma PEC aqui de prerrogativas, a imprensa inteira alcunhou de PEC da blindagem, e ela não prosperou. Eu espero que a imprensa brasileira tenha o mesmo papel de denunciar essa arbitrariedade, essa imposição, essa tentativa de ferir de morte a democracia brasileira e impedir que o cidadão brasileiro possa se pronunciar. Os dois últimos presidentes impeachmentados foram vítimas de processos não de parlamentares, mas oriundos de cidadãos brasileiros. E esses processos resultaram em impedimento e afastamento do presidente da República, eleito por milhões de votos.
E o voto, senhores, numa democracia é o fundamento mais sagrado. E os senhores ministros, que são escolhidos por uma sabatina no Senado, pela discricionalidade de um presidente da República, precisam entender que o sistema de pesos e contrapesos da democracia, ele precisa funcionar e não está funcionando. E esse tipo de atitude só agrava essa disfunção. Então nós estamos aqui não apenas para denunciar. Vários parlamentares ingressaram com PECs. Liguei hoje para o presidente da Casa do Senado da República, o presidente Davi Alcolumbre. E ele me comunica que vai fazer uma manifestação daqui a pouco. Já está no plenário falando. Colocando a resignação da casa, que é de todos nós. Nós não podemos abrir mão de uma prerrogativa que é essencial para o Senado da República, para os estados da Federação e para o povo brasileiro. Muito obrigado. Bom, eu queria aproveitar e dar continuidade à fala do nosso líder do Congresso, Rogério Marinho. Ele apresentou aqui muitos artigos da imprensa mostrando que até mesmo a imprensa que durante muitos anos vem apoiando os atropelos e as aberrações do STF começaram a perceber que criaram um monstro, um Frankenstein, na esperança de que agora possam contê-los. Eu quero mostrar alguns dados para mostrar para vocês como está o Brasil e por que essa PEC da blindagem veio acontecer agora. No Paraná Pesquisas mostra que 61% da população brasileira tem medo de falar o que eles pensam nas redes sociais. Uma pesquisa recente do Atlas mostra que, para 42,8% da população brasileira, o judiciário é a maior ameaça à nossa democracia. Outra pesquisa mostra que 47,3% da população reconhece que o quê? Nós vivemos em uma ditadura do judiciário. Bom, vocês estão acompanhando aí? Desculpa. Deu uma falha. E essas pessoas colocaram a esperança num dispositivo constitucional para colocar o Brasil de volta nos trilhos. Essas pessoas que estão indignadas com essa ditadura do judiciário que agora já se tornou inegável, colocaram as suas esperanças nas eleições de 2026 para eleger uma maioria no Senado. E essa maioria no Senado pudesse fazer o impeachment do Alexandre de Moraes, já que hoje, no Senado, há 41 senadores que assinaram o pedido do impeachment do senhor Alexandre de Moraes, que só não foi para frente porque está sendo blindado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Nós temos a maioria do Senado que concorda que o Alexandre de Moraes deve ser impeachmentado. Segura para mim, por favor, Domingos. Qual é a reação do Gilmar Mendes e dessa corte que foi criada para defender a nossa democracia? Esta mesma Suprema Corte que mandou prender centenas de pessoas num inquérito ilegal por uma suposta tentativa de golpe no 8 de janeiro, acaba de dar um golpe no Brasil hoje. Isso não é apenas uma DPF da blindagem, isso é um verdadeiro golpe de Estado. Estão numa canetada tentando impedir que a população consiga o que eles querem, que é o impeachment do Alexandre de Moraes. Aí eu pergunto para os senhores colegas, e as senhoras que estão aqui do meu lado, quantos países democráticos no mundo apenas uma pessoa tem a prerrogativa de admitir ou aceitar um pedido de impeachment de um ministro da Suprema Corte? Alguém sabe? Os senhores sabem, Farruri, o senhor sabe? Quantos países democráticos, Cristoneta, a senhora sabe? Nenhum! Escutem isso aqui! Nenhum país teve a audácia, o atrevimento de sequer sugerir algo tão idiota, uma aberração tão inigualável. Nem Cuba, nem Venezuela, que são ditaduras, mas tentam se passar de democracia, se atreveram a tomar uma decisão tão autoritária. Mas o nosso Gilmar Mendes, o nosso STF, o grande defensor da democracia, não é não? Acaba de enfiar o último prego no caixão daquilo que nós considerávamos democracia.
E por quê? Por que recentemente o Toffoli determina busca e apreensão na vara de Curitiba? A vara que colocou na prisão centenas de corruptos que hoje estão soltos novamente. Por que o Toffoli colocou sigilo no caso do Banco Master? Será que essa decisão do Gilmar Mendes é de alguma forma para blindar o que será exposto nesse caso de um banco que financiou eventos e jantares para os ministros da Suprema Corte? Será que no momento de desespero, Gilmar Mendes vai lá e blinda, sabendo que chegariam até eles? Mas o pior de tudo, Bia Kicis, não é que o Gilmar Mendes decidiu que apenas uma pessoa vai ter o superpoder de decidir a prisão, o impeachment de um ministro do STF. É que ele decidiu que um ex-sócio dele vai ter a decisão sobre o impeachment do STF. Se algo mais absurdo já aconteceu na história do judiciário brasileiro, eu não tenho conhecimento. Mas como disse Moraes, o judiciário brasileiro sofre ataques porque ele é o mais forte do mundo. Um judiciário não deve ser forte. Um judiciário deve ser equilibrado, ponderado, técnico e imparcial. Coisas que essa Suprema Corte já demonstrou por inúmeras vezes que eles não são. Volto a dizer, nem a Venezuela nem Cuba teve a audácia de tomar uma decisão tão terrível, tão autoritária quanto essa que o Gilmar acabou de tomar. Eu espero que o Alcolumbre e que o Senado exerça a sua ação, exerça a sua prerrogativa de impedir que isso seja levado adiante. Eu espero que nesse momento a imprensa, que já percebeu que ajudaram a criar um monstro, se junte a qualquer pessoa minimamente decente no Brasil e nos ajude a impedir que isso seja levado adiante. Porque eu digo mais uma vez, o que aconteceu hoje não é uma mera decisão de um ministro do STF, foi um verdadeiro golpe de Estado. Obrigado. Pela minha pé aqui. Deixa eu falar rapidinho que eu tenho que processar. Boa tarde a todos. Esse é um momento gravíssimo na nossa história. E eu quero lembrar aos senhores que quando a ex-procuradora-geral Raquel Dodge disse que o artigo do regimento interno do Supremo, que conferia aos ministros do Supremo direito de abrir inquéritos por crimes ocorridos dentro do Supremo, que essa opinião, esse parecer da Procuradora-Geral foi ignorado, porque ela disse que a Constituição não recepcionara aquele artigo que excluía o Ministério Público da única titularidade para propor inquérito. E eles disseram, não, o nosso regimento foi recepcionado pela Constituição. E o que eles estão fazendo agora é querer dizer que a lei da responsabilidade, do crime de responsabilidade, a lei 1079, não teria sido recepcionada. E a nossa Constituição, ela é clara, no artigo 52, ela diz que cabe privativamente ao Senado, inciso 2, processar e julgar ministros do Supremo e outras autoridades por crimes de responsabilidade. Não compete ao PGR, isso está expresso na Constituição. Ao PGR cabe investigar, denunciar os ministros por crime comum, não por crime de responsabilidade. Então, o ministro Gilmar está legislando, está mudando a lei a seu bel prazer, mudando a Constituição a seu bel prazer, e vai levar isso a um julgamento virtual. Sequer haverá debate sobre a matéria. Estão banalizando questões importantíssimas. Eu espero que o presidente do Congresso, senador Alcolumbre, e que o Senado se levante, porque até agora tem estado de joelhos, se levante e dê um basta a essa usurpação de poderes, porque hoje o Congresso está fechado. Muito obrigada. Reage, Brasil! Olha, eu vou dizer a vocês
o que podemos fazer e o que vamos fazer. Eu não vou repetir o que foi dito aqui de forma exaustiva e que demonstra que, de fato, agora nós estamos vivendo um golpe no Brasil. Isso é, de forma descarada, um golpe contra a democracia. Uma blindagem feita por uma decisão monocrática de um ministro, tirando de todo o povo brasileiro aquilo que a Constituição, no seu artigo 1º, garante a cada um de vocês, não só vocês jornalistas, não só nós deputados, mas cada um dos 215 milhões de brasileiros tem garantido no artigo 1º, parágrafo único, que todo poder emana do povo e em seu nome será exercido ou diretamente. Isso é fundamental. É o direito do cidadão de se defender contra o crime, de se defender contra os criminosos. E os criminosos chegam ao poder. E é por isso que o cidadão pode propor o impeachment do presidente da República. O cidadão pode propor uma ação contra um deputado, contra um senador. E agora, dependendo desse golpe do STF, processado pelo Gilmar Mendes, o cidadão está impedido. Todos nós estamos impedidos, só o procurador. Mas tem o que fazer perante isso. Além da PEC que já está votada no Senado, que susta a decisão monocrática, tem a proposta de emenda constitucional de minha autoria e de mais de 200 outros parlamentares, que estabelece um equilíbrio entre os poderes. Quando eu iniciei a luta para conseguir assinatura, havia resistência. E eu percebi que quem tem me ajudado a fazer essa PEC andar é o STF, com tanto abuso que ele comete. No primeiro momento, foi Rosa Weber, que dizendo que antes de aposentar, queria aprovar a liberação do aborto, um ato flagrantemente inconstitucional. Imediatamente, parlamentares assinaram a minha proposta de equilíbrio dos poderes. Na sequência, vieram as ações de Alexandre de Moraes, ações de perseguição, ações de um verdadeiro tirano. E eu consegui aprovar na CCJ a PEC 50 de 2023. E o que diz a PEC 50 de 2023? Ela apenas acrescenta no artigo 49, que são as prerrogativas exclusivas do Congresso Nacional. Bom, nós vimos aí o Senado falando, né? Os senadores ali inconformados com a decisão do Gilmar Mendes. Quero dizer para você uma coisa. O discurso é muito bonito, né? Bonito aqui, bonito ali. Beleza. Uma vez uma pessoa me disse, e eu gostaria que você nunca mais esquecesse dessa frase, que o jornal de hoje embrulha o peixe de amanhã. Eu nunca mais esqueci essa frase. O jornal de hoje embrulha o peixe de amanhã. Na época, né, que jornal era impresso, hoje não mais, pelo menos muito pouco. Lembra? Aqueles jornais de ontem, de semana passada, vai na peixaria e eles embrulham o peixe para você levar para casa. Isso tem um significado também. O que isso quer dizer? Que notícia ontem é notícia velha. Passou. O que eu quero dizer com isso? Amanhã estarão falando sobre isso? Amanhã o ministro manda prender alguém, não sei o quê, aí esquece disso e fica valendo a ordem do Gilmar Mendes. Qual a ordem? Que agora impeachment de ministro do Supremo ficou praticamente impossível. É a PGR que tem que decidir. Vocês entenderam? O que o Senado pode fazer contra a ordem do Gilmar? Nada. Nada. Veja que os deputados também tentaram se blindar do STF há poucos dias atrás. Lembra? Olha, crimes, aqui é a casa que vai julgar.
311 votos. Chegou no Senado, o Senado enterrou 311 eleitos. O Gilmar Mendes, que não foi eleito, foi nada, e ele blindou os colegas deles com uma canetada. E ninguém derruba. Vocês entenderam, pessoal? O Senado se lascou. Viu, senadores? Vocês, senadores, enterraram, ficaram com medo do Supremo, e vocês enterraram aí a PEC da blindagem de vocês. E agora o próprio Supremo deu uma pernada em vocês, tá bom? Deu uma pernada. Não, que é inconstitucional, não sei o quê. E aí, e essa decisão do Gilmar Mendes é constitucional? Não. Não. Ela é ilegal. Ela é inconstitucional. Mas, quero te dizer, quem que vai dizer que não? Eu? Eu falo. Eu posso reagir? Não. Se o Alcolumbre agora, ele dá andamento a um pedido de impeachment de qualquer ministro, é válido? Não. Acabou. O presidente do Senado não tem mais essa prerrogativa. Essa prerrogativa é da PGR. E olha, para eles tirarem também essa prerrogativa do presidente da Câmara, pouco custa. A outra de impeachment presidente da República. Porque amanhã pode ser que venha o Moraes, alguém da vida aí, um Fux da vida, o Fux não, Dias Toffoli, Fachin, fala assim, olha, quem admite agora impeachment de presidente da República não é mais o presidente da Câmara, é a PGR também. Pronto, acabou. Nunca mais teremos impeachment, nem de PGR, nem de presidente da República, muito menos de ministro Supremo. Perdão, é muito grave o que o Gilmar Mendes fez, mas lembra da frase, o jornal de hoje embrulha o peixe de amanhã. Amanhã eles jogam alguma coisa aí, né, na mídia e esquece. Falar em mídia, esquecer, né? A Polícia Federal, falei no outro vídeo, demitiu. Eu falei para vocês, não é novidade, eu falei que ia ser demitido ainda esse ano. E aí está. Demitiu, então, o Anderson Torres e o delegado Ramagem, da Polícia Federal. Ambos eram delegados, não são mais. Tá bom? Foram demitidos, sem salário. Acabou o salário. Agora o Ramagem, eu tinha até falado para vocês, né? O Ramagem, que tinha um salário de deputado, né? Mais o salário de delegado. Peraí. Valor, só um minuto. Valor, salário, delegado, PF. Tá 26.800, né? 26. Então, o Ramagem ele recebia ali por volta de 40, 60, uns 70, mais benefício, uns 80 para 90 mil reais, né? Recebia o Ramagem. Perdeu tudo. Porque o salário de deputado foi cortado já, e o salário também de delegado também foi cortado, né? Porque acumula, né? Um com o outro. E o Anderson Torres, que recebia também esse mesmo salário, foi cortado, né? Foi cortado. E aí agora ele vai ter que trabalhar em alguma outra situação depois que sair da prisão, né? Depois que sair da prisão. O Torres, estou falando, né? O Ramagem vai ter que se virar lá nos Estados Unidos, né? Tem que se virar lá. Queria que você curtisse, compartilhasse, também se inscrevesse nesse canal, por favor. Muito obrigado.